Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do M-Work Podcast. E hoje eu estou aqui com três convidados. Nós vamos falar de negócio, nós vamos falar um pouquinho aí de várias dicas legais para vocês que nos acompanham aqui. Então, primeiro eu estou aqui com o Clério Rios, que vai contar um pouquinho da sua jornada, com o Rodrigo e com o Bruno, do seu Clube Benefício. Então, eles vão contar também pra gente. Então, eu vou abrir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da jornada e fazer pergunta também, né? Tirar as dúvidas aí. Beleza, beleza. Olá, galera. Eu sou Clério, eu sou CEO da Nível 3 TI e de algumas outras empresas. Depois a gente vai falar um pouco mais. Tô aqui para trocar ideia com esses caras aqui, pra gente falar um pouco de negócio, um pouco de network aí e vambora. Prazer, boa tarde, sou Rodrigo, tudo bem? Do seu clube. Também a gente tem algumas operações, mas hoje a gente tem trabalhado aí bem no dia a dia no modelo white label do seu clube, onde a gente está conseguindo um crescimento aí bem legal. Acho que no último ano os resultados estão interessantes, mas o primeiro projeto nosso começou lá em 2010 para 2011, ainda com a carta Coringa. Enfim, vamos contar muita coisa aqui hoje. Bom, eu acho que é isso, né? Eu sou o Bruno, tudo bem? Boa tarde. Mas para não ficar muito redundante aí do que o Rodrigo falou, já é uma sociedade aí de mais de 15 anos e muitos projetos de lá para cá. Projeto que deu certo, projeto que não deu certo. Sim. Eu acho que a gente tem bastante história para contar aqui na mesa. Pô, bacana, cara. Então, com uma curiosidade, hoje, né, falar de clube de benefícios, essas coisas é muito comum, né? Virou a certo momento commodity, provedor de internet tem e tal. Sim. Mas quando a gente fala na época que vocês começaram, principalmente na região assim, isso foi uma coisa totalmente inovadora. Da onde que veio, né, essa ideia? Como é que vocês desenharam esse negócio especificamente e esse modelo de negócio? Sim, bom, a primeira ideia nossa, assim, o primeiro projeto, iniciou dentro da nossa república. Eu sou de Viçosa, o Bruno de Leopoldina, e a gente ia montar em Juiz de Fora uma revista focada em sala de espera. Na época, isso aí para 2009, a gente tinha muito pouco do digital, assim, obviamente que o digital já estava entrando na vida das pessoas, mas a gente ainda tinha um conceito aí. Nós viemos de uma formação de comunicação, dois jornalistas e tal, também a gente acho que tinha um pouco desse intuito de empreender na área. E a gente montou um projeto, até tentamos a Lei Rouanet e tudo mais, lá atrás, um projeto cultural. E quando a gente foi para a rua, por incrível que pareça, veio um boom de revista em Juiz de Fora. A Privilégio, boate conhecida nacionalmente, eles lançaram a revista deles. Rádio Cidade. A própria Rádio Cidade, que hoje, né, um dos nossos sócios aí no seu clube faz parte, Acho também que teve o lançou. do boom, mas teve esse boom de revistas com distribuição gratuitas voltadas para a sala de espera. E imagina, a gente, os dois de fora, pouquíssimo relacionamento na cidade. Hoje a gente entende a importância que Essas o relacionamento conexões, né? tem, né? Relacionamento, Tem um primo do Rodrigo, empreendedor, empresário também, uma vez ele falou, né? Que o nosso tempo para criar relacionamento nunca entra no plano de negócio. Isso Verdade. tem um. Peso. Isso foi. Até, depois a gente pode contar um pouco mais, mas isso teve um peso importante na nossa trajetória quando a gente foi expandir a Carta Coringa em 2013, que foi a primeira cidade. A gente recebeu dois investidores para poder abrir a carta lá. E aí eu me mudei, né? Eu sempre fui mais a parte comercial. Então, e esse tempo, a gente já tinha um projeto muito bem estruturado, com uma musculatura, né, boa em Juiz de Fora. E quando a gente foi para aquele mercado completamente novo, com uma cultura completamente diferente, um perfil de consumidor bem diferente também, sem conhecer ninguém, né? E abrir um mercado é complexo, né? Então a gente foi entender ali, vamos dizer, o nosso primeiro erro em investimento, a gente estimou muito errado. Mas aí voltando, né, para o início da carta, acabou que esse primeiro projeto, essa revista não foi para a rua. A gente ficou com medo mesmo de encarar aquela concorrência que tinha, essa chancela de grandes marcas. Mas uma coisa que é interessante dentro de criar conexões, a gente ainda quando estudante, a gente tem um terceiro sócio, o Marcel, eu fazia estágio numa empresa que ele já era funcionário e tudo mais, um cara da área de gestão financeira, que eu achava que seria importante compor o time. Tem uma história engraçada, mas depois eu conto. Ele
passou um cronograma de atividades para a gente acabou montando meio que um mini plano de negócio para poder estruturar o primeiro projeto. E foi importantíssimo, porque eu fui para a rua aplicar a pesquisa com os gestores da cidade. E ali foi o meu primeiro contato com os empreendedores. E isso foi importante porque depois, quando a gente saiu também para poder vender a Carta Coringa, que foi o primeiro projeto que a gente implementou, as pessoas já recebiam a gente com um carinho diferente, entendeu? Já teve uma frase que se repetia durante essas visitas do Rodrigo, principalmente, que marcou muito naquela época. Ele falava assim, Rodrigo, vocês estão montando uma revista agora e tal, olha a marca, bacana o projeto, né? Mas, pô, eu vou te falar uma coisa, a gente faz revista, a gente faz outdoor, a gente faz todo tipo de mídia. Naquela época a gente não tinha um marketing digital como se tem hoje, tô falando na época do Orkut ainda, né? E ele falou, cara, mas eu tenho uma dificuldade de mensurar o retorno através dessas publicidades desses veículos mais tradicionais. Principalmente se você pega um restaurante, um bar, uma lanchonete que o giro é muito alto, o contato com o cliente ele é mais superficial, ele não tem aquela oportunidade de conversar e saber por que aquele cliente chegou até ali. Então ele falava, eu vejo esse tipo de investimento em publicidade e propaganda muito a longo prazo, como um reforço de marca, como um posicionamento, mas o retorno direto, a conversão da venda, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de ver esse resultado. Isso foi uma coisa que marcou muito para a gente, que depois, quando veio a ideia da carta, uma coisa complementou a outra. E aí, dentro disso, assim, né, a carta surge no meio daquele boom de site de compras coletivas, Groupon, Peixe Urbano, e também foi importante que a gente começou a conversar com os empreendedores que faziam esse site de compras coletivas. E assim, era uma resposta muito comum de 90% deles. Eu fiz, deu resultado e não vou fazer de novo. E pra gente era muito curioso isso. Provavelmente a gente teve a percepção que aquele mercado ia ter uma queda mais rápido, talvez, do que os próprios gestores ali desses sites. Porque o projeto estava muito no início, estava um boom, mas a gente já estava vendo aquela resposta na rua. As casas de referência, principalmente nos setores, falavam isso, né? Fiz não. E aí, quando a gente conversava, falava, eu acabei atraindo um caçador de promoção. O cara veio, consumiu a promoção, não consumiu um item a mais e foi embora. Só outro ponto. Ele está de olho na próxima promoção. Isso foi muito interessante para a gente estruturar o nosso projeto, porque aí a carta nasceu dentro desse boom aí. A gente falou, cara, a gente tem um mercado aí que a gente pode atingir. Uma coisa que a gente queria era mensurar o retorno pro estabelecimento. Então, a gente queria que ele conseguisse identificar quanto que ele faturou através da mídia que ele estava desenvolvendo com a gente, perfil do público e tudo mais. Mas a gente queria, efetivamente, que ele trouxesse o público dele e não um cara que não vai voltar mais. E quando você entende, você tem que nichar. Então, a gente nichou um pouco qual que seria o perfil das casas que a gente queria que participasse. E, da mesma forma, a gente desenvolveu o nosso negócio todo estruturado no modelo de ação de venda. A gente ia para a rua, para pontos estratégicos da cidade, que a gente entendia que onde o cliente dessas casas estava. E aí, a gente chegou a fazer 8 ações por dia. A gente tinha mais de 250 meninas que faziam ações de venda. Promotoras de venda. A gente fazia ação ao mesmo tempo que a gente estava num shopping, a gente estava em outra galeria, a gente estava na faculdade, a gente estava no fórum, a gente estava em tudo quanto é lugar e ao mesmo tempo, assim, rodando os bares da cidade, fazendo ações flutuantes nos bares. Isso gerava uma coisa muito legal também, porque a gente esgotava as revistas muito rápido. A gente chegou a vender 10 mil exemplares numa semana. Pra vocês terem uma ideia, uma tiragem maior do que a Veja BH vendia em Belo Horizonte na mesma época. Nossa, a gente já teve uma sondagem do Grupo Abril, teve lá em São Paulo, a gente até fez algumas parcerias, a gente imaginou que talvez a longo prazo poderia talvez até virar um produto mesmo. Né? E a gente descobriu que a gente estava vendendo mais carta coringa de fora do que a Veja BH. Não comparando produto, um de conteúdo, outro promocional, mas assim, a gente vendia uma revista da mesma forma. E a gente foi perceber, né? Que... Por ordem de grandeza, quanto custava uma revista dessa? No final, antes de virar para o aplicativo, a gente estava aqui em R$14,90. R$14,90, R$15. Nessa época, talvez fosse R$7,50 no início ali. E era assim, era muito... a estratégia era muito simples, né? O nosso lançamento, a primeira edição, eu lembro da gente fazendo ações em faculdades, uma
sacada muito boa que o Bruno teve. O Bruno é o mais criativo lá dentro da empresa, assim. Ele estrutura as campanhas, as ações, a gente fala, com base muito na nossa experiência, e a gente usa o bom senso para aplicar tudo, mas assim, como que a gente seria atingido? Então a gente aplica isso na realidade, no dia a dia dos nossos negócios. Mas o Bruno teve uma ideia, quando a gente estava desenvolvendo a primeira edição, a gente ia fazer ações em faculdade. A gente falava, cara, a gente era recém-formado, os dois. Como que a gente via na faculdade, ainda tinha editora fazendo ação de venda de revista, a gente via muito banco vendendo conta universitária. E a gente estava lançando uma revista que vinha com cartão. Então poderia remeter aqueles clientes ali, aqueles universitários, a banco e a editora. É sempre aquela coisa, vai receber 6 meses de graça, só passa o cartão aqui, né? E a gente pensava, vender um produto numa faculdade, acho que a gente vai afastar o cliente, né, o aluno ali, que uma revista e tudo mais, com um cartão. Então, o que a gente pode fazer para atrair esse público? E aí, a gente, brinde chama atenção, beleza, mas o brinde por si só, a pessoa vai lá, pega o brinde e vai embora. Sim. Nem presta atenção qual que é o produto ali que está sendo comercializado. A gente sabia que o brinde poderia atrair, mas que... A gente foi lançar a nossa primeira edição em fevereiro, quente pra caramba. Normalmente nas portas das faculdades, a gente ainda não tinha, vamos dizer, o alvará para estar dentro das faculdades. E aí a gente, vamos fazer um picolé, só que a sacada que o Bruno teve foi interessante, vamos fazer palitinhos premiados. Porque no palitinho a gente ganha tempo para poder apresentar o nosso produto. E como o picolé é um produto de consumo imediato, as pessoas vão tomar o picolé perto do nosso stand de venda. Sim. E ali vai ser o tempo que a gente vai estar com as meninas e tudo mais, abordando e mostrando os parceiros que estão na revista. E aí, assim, primeira edição a gente colocou, foram poucos exemplares nas ruas, 1.500 exemplares, mas a gente esgotou ali em 3, 4 dias. E aí a gente falou, opa, funcionou. E as pessoas procuravam a revista para poder comprar, não encontravam. Aí virava objeto de desejo. Escassez e tudo mais. Todo mundo... E aí a gente continuou com a mesma estratégia para a segunda edição. Talvez a gente pudesse já lançar 5.000 exemplares que a gente conseguiria vender, mas a gente aumentou para 2.000 exemplares. Esgotamos também em 3, 4, 5 dias. Na verdade, vamos ser honestos, a gente tinha também que quase não tinha grana. Também tinha dificuldade para pagar a gráfica. Só te interromper, mas é porque é legal. A gente, teve uma vez que a gente parou para ver os gastos que a gente teve para comprar o picolé, para rodar a revista. A gente fez o custo disso tudo. Assim, cara, como que a gente conseguiu fazer essa primeira edição? Porque a gente não tinha grana. A gente abriu a empresa R$4.000. R$2.000 que a mãe do Bruno deu para ele, R$2.000 que meus pais me deram. Eu confesso que hoje eu não sei como tá com o banco digital, mas naquela época, por exemplo, para conseguir abrir uma conta em banco, cara, a gente foi batendo em vários bancos para conseguir O cara já não tem que ter 1 ano de comprovação de faturamento. Cara, você está abrindo a empresa agora. Não, doideira. Não tem. Eu vou comprovar, tocava boleto. Cheque pra caramba, era uma época de cheque. Talvez muitas pessoas que vão assistir o podcast não vão nem saber. Nem saber o que é cheque. É que eu ia perguntar para você basicamente o que você falou, né, por coincidência. Quanto foi esse investimento inicial para fazer esse primeiro lançamento, assim? Vamos botar dessa eu forma. não sei se a gente conseguir buscar isso assim. Mas o dinheiro que a gente tinha foram exatamente o que ele falou, foram R$4.000. Eu lembro que minha mãe me deu R$2.000. Seus pais me deram R$2.000, o Marcelo que é o terceiro sócio. Ele falou, cara, eu tô com filho para nascer, não consigo fazer agora. Ele entrou na empresa, mas ele não estava ainda no dia a dia da empresa, ele ainda estava numa outra empresa. A outra empresa para nascer, mas cara, a gente começou com R$4.000. R$4.000. E aí a gente também, assim, a gente vendia publicidade, né? Então a gente teve a receita ali dos anúncios, dos estabelecimentos da primeira edição, sei lá, foram uns 10, 12 parceiros. E coincidentemente, desses 10, 12 parceiros, 90% eram pessoas que estavam do relacionamento. Da nossa, de alguma forma, elas estavam conectadas. Que legal. Era um amigo da irmã do Bruno, o meu sogro, que tinha um amigo, um cliente. Massa. Então, de alguma forma, a gente sabe, né, da importância do relacionamento, desse né? relacionamento. Sem dúvidas. E aí, dentro disso, assim, rapidamente o projeto foi crescendo, até, né, no meio para o segundo ano, a gente já vendia 10.000 exemplares a cada lançamento. E aí foram várias estratégias, a gente foi aprendendo muito como clube. E assim, eu lembro, a gente não tinha estrutura nenhuma para poder crescer por outras regiões. A gente colocou no nosso site, assim, franquia. Aí tinha um formulário pra gente captar aquele lead ali, né? Assim, coisa de 1 a 2 meses, chegaram mais de 100 propostas. Que legal. Propostas não, pode ser curiosos também. Mas chegaram... Leads, estavam ali. Lead ali de tudo quanto é lugar. A gente foi lá no Nordeste, foi no Natal para poder ver se a gente abriria uma moça de lá.
aí teve no Mato Grosso, teve Legal. Curitiba, tudo quanto é lugar. E é aí que talvez a gente possa ter errado no nosso modelo de expansão, porque eu acho que na época ainda falava pouco de SaaS, né? Uhum. Então a gente focou muito ali na franquia. E aí a gente contratou uma empresa de consultoria na época para poder mapear os processos e tudo mais, para estruturar a nossa empresa para franquia. Inclusive ali naquele momento, né, a gente teve ali as cidades, 25 cidades com potencial de abertura da carta, mas que eram dados frios, né, que foram analisados ali. Com base em dados demográficos, né? O negócio vai muito além. Sim. E aí, Porque quando a gente expandiu de fato o modelo de franquia, foi exatamente o oposto. o oposto, A gente excluiu todas as grandes cidades do Brasil, a gente viu que o mercado pra gente era cidades de pequeno Cidades porte. do interior e mesmo. a gente também viu assim, um pouco do crescimento. Aí a gente foi estudar as empresas que cresceram no modelo de franquia, como elas faziam. A gente viu que elas cresciam no modelo de espiral, né, crescendo por região, ganhando força daquela região, atacando outras regiões, tudo mais. A gente já tinha cidade polo da região que era Juiz de Fora. Não, né? Igual acontece no meu caso. Eu sou de Leopoldina, eu fui estudar em Juiz de Fora. Então, as pessoas de Leopoldina já conheciam a carta de alguma forma. Sim. Então, quando a gente chega em Leopoldina, não é um negócio Tão distante. tão distante. E a cidade pequena, ela é O boca a boca funciona. Isso é pra você investe muito menos. O boca a boca Você vai funciona. chegar O CAC é baixíssimo, você Não, em consegue. uma semana você atinge às vezes a cidade inteira. Todo mundo fala sobre É o isso aí. projeto. Mas a proposta de valor de vocês, a universidade ajudou muito, né? O fato de ter a UF aqui e todo o ecossistema que gira ela. E as ajudou faculdades muito. particulares também, né? Sim. Tudo, A gente nunca, apesar de ter estabelecimentos em que o público jovem não era o público-alvo, a gente sempre olhou com muito bons olhos para os universitários de Juiz de Fora. A comunidade ali, né? O todo. E outra coisa, o jovem ele é mais aberto à novidade. Sim. Né? Ele é mais aberto. Então, é mais fácil dele comprar ideias. Não, e se a gente for fazer uma análise de consumo, o jovem às vezes não cozinha, o jovem já come em locais assim, então às vezes o investimento que o jovem fazia na carta e o retorno que ele tinha e quando o saving que ele fazia em cada proposta desse, pra ele, pô, valia a pena pra cacete. Então, aquilo... Não, pro jovem valia demais. A gente tinha que tomar cuidado para não cair naquele caçador de promoção, né? Do jovem só ir lá consumir aquela promoção. E aí- A gente também ficava atento a E isso. aí né? foi até uma estratégia que o Rodrigo teve, quando a gente estava começando a ter um pouco desse medo de ficar, pô, a carta é uma coisa de universitário. A gente não queria pegar. Por quê? Porque a gente sabia que tinha que entregar um público compatível com as cartas que a gente estava trabalhando. E aí o Rodrigo teve uma grande sacada de procurar uma empresa de formatura e gerar um novo modelo para essas empresas. É muito comum, né? O universitário, quando ele entra numa faculdade, ele decide fazer uma festa de formatura. E aí ele contrata uma empresa para organizar essa festa e ele tem uma mensalidade que ele tem que pagar todo mês. Para que essa mensalidade não fique tão cara, é muito comum eles terem algumas formas, algumas alternativas de arrecadação. A mais comum, venda de rifa. Não conhece ninguém que nunca tenha... Eles organizam um Total. evento, estão sempre vendendo brinde e tudo mais, mas a rifa é total. um produto. E assim, rifa a gente fala, ninguém confere, a gente compra só para ajudar. Quem que normalmente compra? Verdade. Pai, avô, tio. Ciclo de relacionamento. E aí foi uma sacada que também foi um outro boom depois da carta, porque aí a gente começou, né, a trabalhar os jovens que já compravam o nosso produto e eles começaram a vender a carta Coringa dentro de casa. A gente comissionava eles. As turmas, né, e aí eles diminuíam o custo do baile ali com a venda da revista. Agora me deu uma curiosidade, qual foi a primeira cidade pós Juiz de Fora? Brasília. Foi uma operação nossa. A gente quis testar num outro ambiente, num outro ecossistema. Completamente, muito louco. Mas com a gente à frente do negócio. Mas também, Brasília, a gente tinha, foi a cidade quarta mais bem classificada, eu lembro, na época que essa empresa de consultoria tinha listado. Então ela estava ali um pouco no radar por conta disso, muito distante e tudo mais, mas estava no radar por conta disso e a gente tinha investidor para lá. Então uniu duas coisas. Exatamente. Então não foi tão aleatório assim. Só que foi muito ruim na escolha. Assim, inicialmente, né, tinha tudo... Não foi tão ruim, porque eu lembro quando a gente foi conhecer e a gente passava naquelas... Oh, meu Deus, fugiu nas quadras, né? Lá você sempre tem uma quadra comercial, uma quadra residencial e comercial. E, cara, a gente chegava numa quadra comercial, assim, cara...
Tem uma revista aqui. Tá? Disneylândia, porque às vezes numa quadra tinha mais restaurantes do que Juiz de Fora tinha na época. Uhum. A gente fez essa quantidade de restaurantes em Juiz de Fora, cara, que a gente começou a contar a dedo dentro do perfil que a gente queria trabalhar. Uhum. A gente, assim, perder um cliente pra gente era muito sofrido, porque a gente falou, cara, quem que vai entrar aqui agora? Tem que esperar abrir um restaurante novo. Porque todo mundo já é cliente nosso praticamente. Então, assim, quando você vai pra Brasília, Era uma bombar. Disneyland. Sim. Já chegou lá com esse modelo, por exemplo, com empresas de formatura. Mas aí outra, isso né? também é interessante, né? Não necessariamente o que você fez, a trajetória ela é fundamental, assim, e um passinho de cada vez. O fato de ter dado muito certo essa estratégia das empresas de formatura, de alguma forma, comprarem a revista e revenderem, a gente já iniciou Brasília assim. Então a gente chegou lá, cara, visitando as maiores empresas de formatura e todos queriam fechar com a gente. E a gente fechou com 2. Eu lembro assim que a gente aumentou. Foi até muito bom, foi até grande. Foi grande. A primeira edição, pedido o pedido foi bem alto. Cara, só que os alunos que pegaram a revista para poder vender, eles não conseguiram vender, eles morreram com a revista. A gente matou o modelo na primeira edição, praticamente. Ninguém conhecia lá. O pessoal não Então, conhecia. eles morreram com a revista. E o fato deles morrerem com a revista, o projeto já foi ficando meio assim. E aí a gente teve dificuldade de fazer com que aquela turma, porque aí eles tinham um custo. Então, e assim, uma outra coisa que era complexa também da venda de revista, nosso produto é muito perecível. Então a gente lançava uma revista a cada 38 dias. Então, se o aluno ele demorou uma semana para buscar a revista lá na empresa, aí ele demorou mais 2 semanas para começar a vender, a revista já está esgotando a validade dela, então ele não consegue vender. Então tem que pegar ela no primeiro dia, trabalhar a venda na primeira semana para as pessoas que comprarem utilizar. Hoje a gente tem um outro modelo muito mais bem estruturado que aí dá para alavancar absurdamente. Cara, por que a segunda cidade não foi Viçosa? É. Porque tinha faca e o queijo na mão ia ser. Mas é engraçado assim, isso. A gente não olhava com carinho para cidades menores. A gente não olhava. A gente não via. Não cabia. Pro interior, não. Falava, não tem estabelecimento. Assim, né? Podia ser talvez um preconceito que a gente tinha, mas. Mas acho que quando a gente abriu em Brasília, eu falei, cara, Juiz de Fora já era limitado de Era opções. limitado. Então, se você fosse pegar uma cidade igual Viçosa, igual Maricotina, assim, fala, cara, não tem. E o valor que os estabelecimentos pagavam pela publicidade numa cidade menor era mais difícil de conseguir também. E a gente monetizava a nossa operação dos 2 lados. Assim. Percentual de remuneração da operação. O patrocínio era 20 e venda 80? Como é que era? A gente caminhou por vários momentos, assim, mas a gente chegou um momento em Juiz de Fora que era mais ou menos meio-meio. Meio-meio. Imagino meio-meio. E o bom pro negócio é ser meio-meio? Era bom, era sustentável, né? De alguma forma. Saudável. Era saudável, Não, mas o mais saudável é o mais perto disso aí que você não depende tanto de venda para você poder manter a operação, seria isso? Então, aí é um grande desafio do modelo de negócio, porque para que o anunciante continuasse pagando a publicidade, ele tinha que ter um retorno muito bom, então você tinha que ter uma base muito grande. Então, assim, se fosse para analisar friamente, talvez é melhor você ter uma base muito grande. Pagando. Em primeiro lugar, você está diminuindo o seu faturamento para 10 mil pessoas. Se eu perco um usuário, isso não impacta tanto o meu faturamento. E se eu tiver muita gente utilizando, esse cara aqui vai querer continuar pagando. A gente tem clientes nossos aqui que falam, cara, melhor parceria que eu já fiz. Na época a gente devia estar cobrando uns 1.000 ele tinha pacote, ele devia pagar 1.200 por mês por edição. E a gente levava o retorno direto para ele, chamava o retorno direto o seguinte, o número de pessoas que foram no estabelecimento versus o valor da promoção que ele comprou. Eu não estou falando da compra de produtos satélites. Então, mas dava 50, 60 mil no mês. Sendo que o cara pode ter chegado, ter pedido mais chopp, ter pedido mais comida. E uma pessoa com a carta levava outras pessoas também sem desconto. Né? Então, assim, a gente fala que esse valor era absurdamente maior, né? Claro, tem promoções que não, né? Por exemplo, tem um motel. A pessoa ia lá, usava um motel, desconto ali na diária e pronto, né? Mas Brasília rodou muito bem durante muito tempo, teve os nossos erros, a gente subestimou um pouco o mercado. Investimento. E aquilo que a gente estava falando no início, que o Rodrigo ia contar. Ele fala muito como ele ficou mais na frente do comercial da operação. Mas o Bruno estava lá toda semana, ficava uma semana aqui e lá. Quando ele começou a criar o relacionamento dentro da cidade, as coisas começarem a acontecer, era um momento em que a gente estava sem fôlego financeiro, que a gente, na verdade, subestimou o investimento também para... Que a diferença, eu alugava, por exemplo, uma diária no shopping, para entrar no shopping para fazer uma ação de fora, eu pagava R$90. Para entrar no shopping Brasília, eu pagava 700.
tinha de revista. Fora as meninas, fora o picolé. Aí a menina aqui, que a gente pagava, sei lá, R$10 a hora, ficava, né, 2 meninas, R$80, 4 horas de ação. Lá te pagava muito mais. Sei lá, R$100, R$200 por menina. Então, isso aí acabou. A necessidade de venda, né, de revista era muito maior. O brinde que talvez chamasse atenção aqui, talvez não chamasse tanta atenção lá. Foi Outro porque a gente momento. despertou, né, que a gente se aproximou da Veja Da Brasília. Veja Brasília, a gente ia lançar. A gente chegou a fechar o contrato. A gente foi em São Paulo, fechamos uma parceria e tudo mais, e iniciar uma campanha pós a eleição, aquela eleição de 2014. E aí, né, tivemos o resultado da eleição, e aí a editora Abril, o Grupo Abril. Era contra o governo que ganhou na época. E aí eles encerraram todas as parcerias que iam ser iniciadas. Inclusive, a gente já tinha material todo impresso, feito, mas nossa, a carta Coringa ia ser praticamente. Era a carta prêmio já encartada dentro da Vejinha Brasília. O clube de vantagens do assinante da Vejinha Brasília. E lá na época, se eu não me engano, eles tinham mais ou menos 20, 25 mil assinantes, porque eu tenho esse número na cabeça. Então, assim, a gente que estava partindo de uma dificuldade financeira naquele momento, que a gente acreditava muito no nosso produto, mas estava num momento de sufoco, aquilo ia dar um respiro muito bom. E aí, né, como que às vezes política também muda todo o ambiente. Ali. Outro detalhe dessa história que eu acho importante falar a gente se aproximou da Veja Brasília por conta do seu MBA. Que o Rodrigo foi fazer um MBA para gerar relacionamento lá. Chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho relacionamento. Sou muito ativo comercialmente, não ligo pro estabelecimento, né? Vou pra rua e vou conhecendo as pessoas. Mas eu precisava de ter um campo um pouco maior. E eu falei, cara, eu e minha esposa também financeiro da empresa, está com a gente desde o início. Falei, cara, Tati, vamos entrar aqui no MBA, bom na cidade, que a gente vai ter um nível de relacionamento legal e tudo mais. E aí surgiu até de um amigo de sala, que a mãe dele trabalhava no Grupo Abril, que me gerou essa conexão e tudo mais. E aí que a gente chegou na diretoria em São Paulo. Então, que aí, na hora que a gente chegou lá com os nossos números, os caras gostaram pra caramba. Falaram, vamos fazer. E aí... Vocês começaram contando, né, que vocês olhavam a estratégia comercial, né, o marketing, a adesão de parceiros, muito orientada àquilo que vocês queriam receber. Então, vocês sempre se colocando no lugar do cliente. Com o tempo, nessa trajetória que vocês estão contando, passaram-se anos e vocês estão amadurecendo, não só amadurecendo em nível de personalidade, como inclusive financeiramente. Sim. Então... Mas também mudou. Brincadeira. Mas tipo assim, enquanto a primeira persona era o estudante fudido, com R$4.000 no bolso, um sonho, agora a gente já tá falando do empresário que já tá decolando a segunda operação e tudo. Como é que isso refletiu na maturidade do negócio? Eu faço essa pergunta porque aconteceu muito com a gente na nível 3, assim, a maturidade do negócio acompanhar muito a maturidade dos empresários que estão de frente para o negócio. Então, hoje a gente consegue ter uma visão um pouco mais macro, né, da nossa operação. Apesar da gente ter dificuldade, a gente conversa todo dia, o Bruno, assim, por exemplo, liderança, a gente tem uma dificuldade muito, muito grande de liderar equipes e tudo mais. A gente tá com uma dificuldade muito grande em montar um time bom comercial. Acho que é uma dificuldade meio geral do mercado, né? Mas a gente sente ainda que a gente precisa evoluir em vários aspectos. Mas hoje a gente enxerga para o nosso negócio, aí vindo um pouco, né, porque a gente tem hoje, a operação, o clube. O clube nasceu, né, da junção de 3 empresas, né, da união de 3 grupos. Mas depois a Marcela acabou convidando para a gente participar de um projeto que ela já tinha iniciado, que era o Clube White Label. E a gente entendeu, mas também ela não tinha braço ali para poder tocar, e a gente entendeu que podia ser algo que fizesse sentido. E aí, hoje a gente entende que a gente precisa melhorar como produto ainda muito, apesar da gente ter uma base muito sólida. Hoje a gente tem em torno de 20 mil parceiros a nível nacional no clube de benefícios, em praticamente todos os segmentos. É difícil a gente pensar um segmento que a gente não tem parceiro, tá? Eu sei de alguns, assim, sei lá, posto de composto, combustível, tem alguns que a gente ainda precisa trazer, mas no geral a gente tem quase tudo, em todas as regiões do país. Então é fácil implementar um clube em qualquer cidade, mas a gente também entende que qualquer clube que for
montado, a gente também precisa de ter benefícios na cidade onde aquele parceiro está montando. Porque o clube ele precisa respirar um pouco o dia a dia das pessoas. Por mais que a gente tenha grandes redes, e-commerce, hoje a gente tem 70 marcas como cashback, desde uma Nike, uma Centauro, Netshoes, ASICS, Lego, Vivara, enfim. Todas as grandes redes de farmácia como parceira, Drogazil, Pague Menos, Pacheco. Mas o que faz a diferença no dia a dia da pessoa é o consumo dela no dia a dia. Sim. Então, é o restaurante que ela vai, a padaria que ela vai, o açougue que ela vai, é o mercadinho que ela tá do lado da casa dela, se tem desconto na academia no bairro dela. É o dia a dia dela. A gente entende muito isso e isso foi um pouco da expertise que a carta nos trouxe, né? Então, a gente está melhorando em relação a isso, o produto como clube. Acho que, só complementando, né, ainda a pergunta que você fez, eu acho que essa mudança ela foi muito orgânica para a gente, foi muito natural. O Rodrigo está falando, às vezes, do que a gente conversa, das dificuldades às vezes, que a gente tem de gestão, de liderança. Né, eu acho que assim, a gente começou, né, como revista, pessoa física, né, aí o mundo como um todo migra para o digital, a gente traz o aplicativo. Verdade. De Juiz de Fora. A gente começou esse aplicativo, cara, você não tinha Ninguém aplicativo. tinha aplicativo. Não tinha poucas operações, que isso foi em 2013. Se for pegar as empresas, né, de Juiz de Fora que já tinham... Aí, de repente, numa oportunidade, num programa da empresa, vem, cara, parceria B2B, cara, pô, a gente tem oportunidade no B2B, aí vai para o B2B, aí começa a funcionar também. Antes de clube, né, a gente começou a atacar esse mercado. O mercado do B2B, aí quando você vai para a rua, no mercado do B2B, você descobre, pô, tem uma empresa aqui, uma empresa grande, cara, que ela não quer oferecer a carta Coringa pro, sei lá, pro funcionário dela, pro cliente dela. Ela quer oferecer o Clube X, que é o nome da marca empresa. dela. Então as coisas... Só que, ao mesmo tempo, a gente entende também os atritos que isso acontece, que você precisa, né, fazer ajustes na rota para não gerar fricção para o cliente final, na hora de utilizar e tudo mais. Eu anotei aqui, tipo, curadoria. Para mim, talvez a maior falha do Groupon, do Hotel Urbano, do Peixe Urbano, desses caras todos, foi exatamente a curadoria. Porque acho que na hora, fechar negócio, acho que é a parte mais fácil do negócio de vocês. Fazer parceria. Vamos pegar esse copo aqui? Cara, vai vender o copo a R$1, eu quero 80 centavos, beleza. Eu não sei se talvez o cara não acredita que vai ter 1 milhão de copos sendo vendido, mas na hora que o pau quebra, o cara não consegue entregar aquilo lá e tal. Quando começa a ter resultado, ele acredita. E eu entendi que um dos diferenciais desde do design do negócio, né? Então eu acho que vocês são curadoria by design. Vocês têm muita certeza de plugar um parceiro. Tanto que você falou aquela hora, cara, quando eu perdia um restaurante X, cara, eu ficava chateado, aquilo dava um desespero e tal, não porque só o dinheiro do sushi ali, porque tem 10 sushi, mas, pô, faz sentido pra gente, eu sei que ele consegue, que ele tá apto para entregar pro meu cliente, que ele não vai furar, porque não adianta o cara chegar lá com a revistinha na época e na hora de comer sushi não chegar um produto ruim para ele. Esse foi um dos maiores problemas no formato de franquia. Porque o franqueado ele não tinha, por mais que exista uma série de regras, acho que para começar, o franqueado ele é o dono de uma empresa que ele não tem total autonomia sobre o negócio que ele está gerindo, então ele quer fazer um monte de coisa que ele não pode fazer. E ao mesmo tempo começou a acontecer com a gente de não ter tanto domínio do que a gente gostaria de fazer como os franqueados. E aí às vezes a gente chegava numa cidade e você tinha uma revista que era composta de batata frita e caipirinha de desconto. Tinha 20 parceiros, mas eram 20 parceiros com caipirinha e batata frita. Não aguentava mais ver caipirinha e batata frita. E a gente, assim, nos treinamentos, a gente deixava isso muito claro. Não adianta você conseguir uma boa promoção com um percentual agressivo, que era fundamental para tirar o cara de casa, da rotina dele e tudo mais. Né? Você vai deixar de ir nesse lugar para ir nesse por conta de promoção que faz sentido. Mas não é só o percentual, o produto. E aí, quando o estabelecimento precisa de colocar, na época a gente tinha uma regra que ele tinha que ter uma promoção de 50% de desconto. Quando ele precisar, vou colocar 50%, ele olha para o produto e ele tem uma margem melhor. Então ele olha o custinho dele lá, né? E aí a gente falava, cara, mas quando você quer fidelizar o seu cliente, você não tem que olhar para o seu custo, você tem que olhar para como você ganha o seu cliente ali na boca. Se é um restaurante. Tem 2 casos que eu acho que exemplificam isso muito bem. Primeiro é de uma casa de hambúrguer que queria botar um hambúrguer de calabresa. Cara, você tem um produto ótimo, todo mundo que come gosta. Você vai trazer talvez um cliente que nunca veio aqui para comer um hambúrguer de calabresa, porque ele tem uma margem boa. A gente não tem cultura nenhuma de hambúrguer de calabresa. Eu nunca saí para comer um hambúrguer de calabresa. Imagino que nenhum dos 3 Agora teve um outro restaurante que tinha até padrão muito chique uma vez. Aí ele queria fazer uma promoção segunda e terça num mix de azeitona.
Cara, mas eu tô assinando, cara. Mas Milagre também não dá para fazer, né? Levar cliente segunda. Um mix, tem toda uma história pra trás. Eu falei, cara, mas ainda assim, é segunda e terça-feira de noite, você não tira ninguém da rotina. Que Não, vai pra comer azeitona. pra comer azeitona. Cara, se você colocar aqui, coloca um tornedor aqui, que você vai precisar de desconto na segunda-feira, pô, o cara ia jantar em casa, né? Fazer um jantar ali, olha pra esposa. Isso acontecia muito com a gente, né? Pô, você vai ficar, vou cozinhar, cara, 50% de desconto, vamos sair da rotina aqui, vamos passar lá, vamos almoçar, não vai dar trabalho, é bom pro casal, pro relacionamento, sai da rotina. Né? Agora, quando azeitona, você não sai. Você não sai. Não, total. Não, eu acho que talvez o maior segredo do sucesso do produto, né? Não da operação, que o sucesso da operação são vocês, obviamente, mas o sucesso do produto, acho que é essa a preocupação. Sim. Porque não adianta você criar um clube de benefício e você ir batendo de porta em porta. Mesmo, Hoje a gente está cliente. voltando, o que eu queria dizer exatamente isso. Hoje a gente está voltando a olhar com carinho para isso que a gente foi perdendo também com o tempo. Não vou dizer que isso não tenha acontecido. Quando você cresce, você vai Foi crescendo, você não conseguiu. E aí tem uma rede, né, de parceiros. Quando a gente conheceu o Marcelo já tinha uma rede de contratos, principalmente na área de saúde, muito grande. Então, pô, vamos trabalhar essa rede agora. O que esses parceiros estão fazendo? Vamos refazer esses contratos. A gente está fazendo cultura nossa do benefício para esses contratos, né? Até hoje, para você ter ideia, a gente discute. A gente está passando por uma mudança de sistema e, obviamente, todas essas casas parceiras ela tem acesso a uma área restrita, onde ela consegue fazer a gestão do que o clube tá movimentando para aquele negócio. E direto vem aquela dúvida aí. A gente dá a possibilidade de o cliente, de maneira autônoma, subir com uma promoção para a plataforma, a gente fica, cara, se eu dou essa autonomia para ele, pode virar um problema da Black Fraud brasileira, tudo pela metade do dobro. Né? Dá um trabalho gigantesco fazer essa conferência, ver se de fato. Né? Cara, a gente olhava o preço do cardápio, cara, só poderia colocar o produto que estivesse no cardápio. Não, eu quero criar um produto novo que eu já vou lançar. A gente não autorizava, por quê? Cara, ele pode lançar esse produto com preço muito acima que ele colocaria pela margem dele para poder dar o desconto. Então, assim, a gente sempre teve muito... Tanto que a gente nunca teve um processo, um nada. Pô, a gente trabalha com promoção, poderia ter... A gente nunca teve uma ação no Procon. Pô, a gente tem hoje 15 anos de empresa, nunca teve nenhuma ação. Acho Assim, na maneira. Então, mas muito eu acho que vai desse carinho que a gente tem. E acho que todo negócio, você na sua operação, né? Se você não tiver se preocupar com os o cliente, cara, o negócio não vai rodar bem. E hoje a gente está voltando, né, a olhar bem para isso. E aí, dentro um pouco da questão de movimento de um produto que era mais offline para um produto mais digital, a gente começou também a trabalhar nesse mercado B2B, oferecendo a própria carta para colaboradores e clientes das empresas. E a gente falou, opa, calma aí tem um mercado interessante. E aí, pô, a primeira empresa que a gente fechou essa parceria foi com uma academia de Juiz de Fora. E o proprietário falou, cara, a gente queria que ele colocasse benefício. E ele falou, cara, meu problema não é trazer novos alunos, meu problema é retenção. Legal. E a gente, opa, calma aí tem um mercado. E aí, Bruno, a gente conversando mais, caramba, vamos pensar num produto para ele oferecer para esses alunos e fazer parte da vida desse aluno em um outro momento que ele não está aqui dentro da academia. Mas aí vocês mudaram também, nessa mudança de conceito, vocês mudaram um pouco o modelo de negócio, porque até então a gente está vendendo revista, então a gente está lançamento, venda. Quando você vai para o digital, você vai para o modelo recorrência, assinatura. A gente entrou na recorrência para meados, eu acho, de 2015. Faria 15, 16. Aí o cara assinava a revista. Não assinava a revista. Aí a gente também... Era muito caro, não valia. A gente estava só no digital. Porque a nossa estratégia na época foi colocar alguns benefícios exclusivos para quem era assinante. Então, ele acessava tudo pelo aplicativo. Mas aí tinha uma área específica para quem, né, era assinante. Primeiro era carta prêmio e tal. E aí hoje a gente chegou a ter mais de 30 mil assinantes no período, numa cidade de 600, 550 mil habitantes, sei lá, 5% da população como cliente assinante nosso. Então, em dois mercados, tanto como assinante pessoa física, como no B2B também. Entendi. Empresas que contratavam para os seus clientes ou colaboradores. E aí foi esse momento que a gente começou a migrar mais para o digital. A gente continuou com revista, vou te falar, a gente teve muita dificuldade de tirar, até a pandemia. Porque tinha uma galera que gostava, tinha anunciantes que gostavam. A gente vendia bem menos, a gente já não tinha aquele volume de venda, porque a gente tinha uma base já muito grande no digital. Né? Mas porque acontece, a revista ela tinha uma característica muito interessante, que foi algo que até
foi ponto de destaque lá na época que a gente estava se relacionando com o Grupo Abril. Porque quando você pegava uma revista, né, de conteúdo, o foco daquela revista é a matéria jornalística. A gente até reclamava ultimamente, nossa, comprei a revista só tem propaganda. A carta não tinha um conteúdo que não fosse as promoções. Então, cada página da revista era uma propaganda. E a atenção toda era retida, o foco era no anúncio. Você não pulava porque você queria saber todos os descontos que você tinha direito. Então, a gente falava muito com os nossos parceiros. Aproveita esse momento em que a atenção do cliente foi retida para passar qualquer outra mensagem institucional que você queira. Por exemplo, chegou o inverno, vou lançar um cardápio novo, tem um Ara Kids. Aproveita que o cara vai parar para ver o desconto e... Já fala isso. Então, existia ali também, por parte dos clientes também, um certo apreço pela revista. Mas aí, quando veio a pandemia, não teve jeito. Foi a hora de... E para a gente migrar foi isso, né? A gente teve a nossa base de parceiros era 80%, sempre Pareto, né? 80% bar e restaurante, de repente, tudo fechado. E agora, né? Foi assim que a gente conheceu o Marcelo. Foi. Que aí a gente sentiu a necessidade também de entrar na área de saúde. Inicialmente a gente ia trazer benefícios da saúde para a carta. A gente tentou, mas não teve muito sucesso. E ela também um pouco nosso know-how, expertise aí. Ela estava num momento de expansão para franquia expansão também. de franquia, mas ela já havia algumas dores que a gente já tinha vivenciado 1, 2, 3 anos atrás. Então provavelmente essa conta, essa hora ia chegar para ela também. E a gente, vamos entender. E aí sentamos algumas vezes e tal, até conseguir desenhar um novo modelo juntos, né? A gente viu que fazia sentido fazer, de fato, uma nova empresa, uma nova composição, que reunisse ali as qualidades de todas essas empresas que iam formar esse grupo. Basicamente, vocês tinham uma empresa de publicidade e merchandising. Sim. E vocês viram na pandemia a doideira que aconteceu e vocês viraram uma empresa de serviço. Hoje vocês são mais uma empresa de serviço do que de fato uma empresa de merchandising. Ou vocês veem isso de forma diferente? A gente sempre sabe isso também, né? Assim, a gente... Quando cai na ponta de cuidar, se preocupar com o cliente, você já entra no serviço. Mesmo que você tá falando, é uma publicidade, mas eu tô cuidando daquele cliente, eu tô Mas é um preocupada. Também, eu tô né? preocupada com aquele cliente, eu quero saber. A gente focava muito assim, ao término de cada edição, né, o parceiro, como ele tinha um sistema ali dele, que ele lançava, sempre lançou os códigos. Eu não vou conseguir gravar hoje, gente. Mas dá um oi pro pessoal aqui, Marcelo. Tá gravando. Estamos gravando. Não, mentira. Dá Senta aí. já que... Já que ela Corta chegou. depois. Não, mas dá um oi, vai ficar bom, vai ficar Dá legal. um oi. Vou dar um oi pra lá. Aqui, a câmera, pode ser bom. Pra lá, vou dar um oi, pelo menos. A gente já falou da chegada da Marcela, ela chegou. Literalmente, eu tava contando a sua chegada no negócio. Jura? Gente, a gente vai acabado, desculpa. Não, mas sem problema. Mas assim, eu não sei classificar exatamente o que é o nosso negócio. Hoje eu acho que a gente é mais uma empresa de tecnologia. A gente foi migrando, né, com o tempo, acho que hoje é mais sistema. Porque como a gente envelopa isso tudo, entrega todo o sistema para as empresas no formato. Isso falando de white label, não do clube próprio, que a gente tem o seu clube próprio também, uma base de assinante e tudo mais, que também é interessante para mostrar o crescimento do white label. Porque tudo que a gente consegue testar no nosso clube serve como referência para os nossos clientes do white label. Estou fazendo essa ação que está dando certo, você pode fazer com o seu cliente também. Né? Interessante. Então, vamos aproveitar o gancho. Eles estavam contando da chegada da pandemia e de como é que a pandemia virou o negócio deles, quase que aquele Pareto, né? 80-20, igual ele citou ali. Meu cliente é o restaurante fechou, e aí? Aí eles chegaram na conclusão que agregar serviço, agregar saúde, e eles estavam literalmente contando o que chegou. Agora conta pra gente como é que foi a chegada deles e por que você identificou que tinha sinergia com o negócio de saúde. Foi exatamente isso. Os meninos me procuraram, na verdade, a gente já se conhecia, assim, eu conheci o trabalho deles, inclusive, e super admirava o trabalho à frente da carta. Eles me procuraram bem nesse momento de início de pandemia, tentando... na verdade, eles estavam em busca de algum serviço de saúde para agregar a carta, justamente pela questão, né, dos fechamentos. E aí, eu com a Multi, naquele mesmo momento, Albertinho, que é nosso sócio em uma das operações, que é o clube B2C, também chegava querendo
adquiri uma franquia Multisaúde para Três Rios. E aí, quando eu entendi que eu tinha esse desdobramento, né? Então, Bruno e Rodrigo de um lado, que eu super admirava a competência, o trabalho, e Albertinho do outro, que eu não conhecia muito bem ainda como profissional, mas que eu sabia o alcance da voz do Albertinho, como dono das rádios, da Fronte, que é, né, hoje uma das maiores promotoras de eventos de Juiz de Fora. E aí chamei todo mundo para a gente sentar e entender qual era o melhor cenário para aquilo. E a minha fala com eles foi isso, assim, eu acho que ao invés de diluir a nossa energia, a gente tem muito a somar e, de repente, tentar construir algo que faça sentido para todos nós, que não é uma franquia para Três Rios, que não é mais alguns produtos de saúde para carta, mas alguma coisa que, de fato, faça diferença e possa somar aí as nossas forças. E foi isso que aconteceu. E é interessante dessa coincidência, não só da chegada da Marcela, que o Albertinho, a gente quase abriu uma franquia da carta com ele em 2018, se eu não me engano. Ele também, a gente reuniu e tudo mais para poder abrir uma franquia da Carta Coringa em Três Rios. Inclusive, a gente chegou a fazer treinamento com o time dele, de vendas e tudo mais. Na hora, eu nunca perguntei para ele por que na hora H ele não andou com o projeto. Mas... E a gente acabou não fechando. Então, a Marcela estava nesse momento com o Multi. A gente já tinha tido um momento com o Albertinho, que a gente conhecia também, não tinha um grande relacionamento, mas a gente sabia também dessa potência do grupo de comunicação todo. E aí a gente falou, não, faz sentido. Que aí também vem uma nova dor projeto, porque quando você, né, cria um novo grupo, você tem 3 empresas com mentalidades completamente diferentes, pessoas com perfis completamente diferentes também, mas também vira um Frankenstein em relação ao produto, porque a gente tenta aproveitar o que é melhor de tecnologia de cada empresa também. Certo. E aí, o início não é fácil, né? Então a gente ainda está ajustando, claro, Sim. com bons resultados que a gente está conseguindo ter, mas a gente precisa olhar atentamente para cada área. Pô, E não só a questão da tecnologia, né? Essa questão das personas do público-alvo. Né? Porque, como é que você define? Cara, você tem uma rede credenciada de 20 mil estabelecimentos. Cara, se eu quiser pegar uma mulher, mãe, né, 40 anos, não tem acesso a um plano de saúde, cabe. Eu quero pegar um cara, 30 anos, solteiro, gosta de sair, almoça fora de casa, pede comida em casa. Temos. Sim, já tem tudo. Já quero um senhor de idade. Então, assim, fica difícil. A gente teria que fazer, tem hora que a gente fala assim, parece que a gente tem que criar 300 campanhas diferentes para... E a gente poderia também criar categorias de produtos, né? Você poderia ter lá a saúde, mais esse tipo de serviço, mas a gente entende que a gente tem isso, né? A nossa maior potência também está relacionada a esses contratos, né, do dia a dia. Então, por que não oferecer isso? E a partir do momento que a pessoa adquire, né, o clube, o cliente final, vamos colocar aí agora o cliente final, não o white label, cara, ele tem desconto na farmácia, ele tem desconto no shopping, na churrasqueira, ele tem desconto no rocambole, ele pula de paraquedas com desconto. Ele faz tudo. Ele faz uma ressonância com desconto. E aí tem um ponto interessante também, você tinha perguntado, né, dessa mudança do B2C lá no início, para chegar agora no modelo white label. O que talvez num clube B2C, essa pluralidade se torna um grande desafio, quando você fala no modelo white label, isso complementa. Por quê? Qualquer tipo de empresa que trabalha com qualquer tipo de público, hoje eu consigo atender. Porque eu tenho uma Vivara, se ela trabalha com um cliente final, que é um cara de alto poder aquisitivo, eu tenho uma Vivara ali, eu tenho uma Starbucks, uma Nike, Puma, né? Mas se eu precisar de um cara que está sonhando com comprar uma geladeira, ele tem ali a Casas Bahia com desconto. Tem um desconto na farmácia que é de toda semana ali, porque eu tenho que comprar fralda. Então, o que no B2C, né, gerou esse desafio da comunicação, no white label, ele deixou a gente pronto para atender qualquer mercado. Qualquer mercado. E hoje, assim, a gente consegue realmente atender. A gente tem clube de benefício, a gente já desenvolveu sócio-torcedor, clube de benefício para shopping, clube de benefício para construtora, clube de benefício para clínica, para franquia. Para franquia. Então, assim, os segmentos, agora a gente montou por uma clínica na área de saúde, exames e tudo mais. Está agora numa fase final para entrar num grande varejista. Então,
tem para realmente... Agora também uma startup de tecnologia que vende produtos a nível nacional também, um outro clube para educação. A gente consegue atender qualquer nicho. E clube, se você for parar para pensar, por que toda empresa que talvez tenha um cliente recorrente faça sentido? Porque hoje adquirir cliente não é tão complexo. O mais difícil é a retenção. E clube de benefício nada mais é do que você estar presente no dia a dia, na vida das pessoas, em outros momentos que a pessoa não está pensando na sua empresa. Sim. Então, quando eu sou cliente, sei lá, dessa clínica, que acabou de lançar o clube, e ela me oferece benefício na farmácia, no restaurante, etc, etc, cara, o meu momento na clínica, normalmente é um momento que eu vou lá fazer um exame, que eu estou num momento às vezes delicado, preocupado. Sim. A minha lembrança com ela era um momento normalmente mais complexo. As emoções que são evocadas ali não são emoções boas, né? Até tempo, sei lá, minha esposa estava grávida, foi fazer um exame lá, beleza, vimos lá o neném, tudo bem. Beleza, isso é um momento interessante também, legal, que a gente vivencia dentro da saúde, mas na maioria das vezes a gente está num momento ali delicado. E aí quando essa clínica consegue envolver esse cliente dela em outros momentos, eu acho sensacional. Então, um exemplo também bem prático, né? Eu reformei o quarto do meu menino agora, tem um mês, 2 meses. E eu queria uma televisão específica para o quarto dele, por conta de videogame, essas coisas e tudo mais. E normalmente produtos de valor agregado mais alto, a gente pesquisa mais preço, olha tudo, e óbvio, também tive que pesquisar dentro do clube. E eu acabei comprando a TV dentro da Casas Bahia com desconto do seu clube. Então, assim, o seu clube participou do momento meu de família, feliz, de poder reformar, de entregar um... Então, olha que só não fala a camisa do Vasco, que ele comprou também do seu clube, mas ele está esperando o Vasco melhorar um pouquinho. A gente estava rindo na entrega do clube no final de semana, que eu falei, mas eu só vi a camisa do Vasco. Eu não sei se a camisa do Vasco o preço cai mais fácil. Então, uma cutucada em vocês aí. O caçador de promoção, que era o vilão, agora o herói. Eu acho que hoje, é verdade. Hoje a gente pode atender todo tipo de público, né? Não tem, hoje a gente não faz essa... Você já não tem mais essa... Sim, total. A gente pode atender. Total. E vamos lá, voltando lá atrás, onde as ações de vendas de vocês eram a parte estratégica de expansão. Hoje, essas ações estão digitais? Como é que está funcionando agora? A gente vai precisar de fazer um trabalho legal agora via tráfego e tudo mais, inbound. A gente ainda trabalha muito mal isso, sabe? É algo que a gente precisa melhorar e a gente já fez isso muito bem na carta por um período. Mas existe uma variável que é importante destacar também. A gente está num momento de mudança de sistema. Né? Como o Rodrigo falou, quando a gente funde as 3 empresas, a gente tenta pegar o que nem sempre é a melhor ferramenta disponível, mas é aquela ferramenta que vai se adaptar a tudo que esse novo grupo, né, traz e precisa ser utilizado. E essa ferramenta não atende a gente da melhor forma, a gente nem acha que dá a melhor experiência ao usuário final. Então a gente falou, cara, talvez queimar um cartucho muito grande, trazer esse cara aqui para dentro da empresa, para ele entrar e falar, não é legal isso aqui, não tá legal a experiência. A gente não tá gastando energia para trazer esse cliente final nesse momento. Assim. Entendi. A gente tem feito mais um trabalho B2B, assim, que é as próprias ações de rua, que a gente sempre fez muito na época da carta e tal, a gente pretende voltar a fazer no nosso clube próprio depois que esse sistema estiver, né, muito bem estruturado e também entrar muito forte aí no digital. Mas a gente sabe que é uma dor nossa também, que a gente precisa, a gente já fez com N empresas, ação de tráfego, mas... Assim, eu trabalho com tecnologia há muito tempo. Pode ter certeza de uma coisa, não vai dar certo. E tá tudo bem. Isso não vai integrar, nenhum dos 3 vai ter o melhor possível. E é isso mesmo, e vai ser assim. E vocês vão dar porrada na pedra até dizer chega. E no final das contas, vai chegar lá. Mas que não vai ser aderente, não vai. Porque não é feito para isso. Vocês têm um negócio único. Vocês acabaram de contar um modelo que ninguém pensou. Então, se ninguém pensou, não dá para você querer... Não tem solução pronta, não tem sistema pronto. O alemão que inventou o SAP, ele vai ter um produto pronto para você. Da mesma forma que a TOTS não vai ter, que ninguém vai ter. Apesar dos vendedores deles vão te falar que eles não têm, mas... E é o que a gente fala, você pode até chegar agora com um sistema até melhor do que o nosso. Mas a gente tem um ativo, que é o quê? Essa rede credenciada. Cara, E pensando nisso, a gente em algum momento trouxe para essa sociedade um grupo de tecnologia. Né? Então hoje
o que está sendo criado é por um grupo nosso, um sócio, e está sendo criado pensado na gente, né? Então, por exemplo, essa empresa do varejo que o Rodrigo cita, que é uma empresa com 300 mil vidas, tinha uma preocupação imensa com a proteção de dados, claro, né? E se a gente tivesse uma tecnologia de caixa, de mercado, a gente não conseguiria garantir o nível de proteção que eles exigem, ou seja, teríamos perdido o contrato. Ter uma empresa de tecnologia dentro do projeto fez toda a diferença pra gente. E vem fazendo cada vez mais. Sim, Isso. total. Eu entendo que o desenvolvimento, ele é uma evolução, sabe? O tempo que vocês demoraram para chegar onde vocês chegaram, obviamente proporcionalmente falando, né? É o tempo que o desenvolvedor ele vai demorar para chegar onde vocês querem. Principalmente, partindo do pressuposto que tudo que vocês contaram, aonde a curadoria funciona e tá no DNA de vocês não vão lançar um app porcaria. Então isso vai demorar e vai dar volta, e na hora que sair, E é normal. vai sair um negócio tempo foda. Vai ter problema, mas vai ser foda. Antes da gente começar aqui, né, a nossa conversa, a gente estava conversando nós três, eu falei, cara, tem hora que é bom ter o Rodrigo e a Marcele por perto, porque eu falei, se dependesse de mim, eu estava revendo, fazendo toda a correção do app para os programadores, eu falei, se dependesse de mim, não ia pra rua nunca. Cara, mas eu vou te falar... Eu sempre quero fazer alguma correção, alguma coisa. Vou fazer uma brincadeira aqui entre eu e Catarina, que isso acontece e é verdade. Eu sou usuário do Mercado Livre. Cara, se eu abrir o meu app do Mercado Livre aqui agora, tem a minha vida. Ele tem frete grátis, ele ganha tudo. Eu ganho tudo. Se existe no Mercado Livre, eles me dão de tanto que eu gasto dinheiro lá. Se abrir meu coisa de compras aqui é enorme. Cara, eu adoro isso aqui. Ela é heavy user da Shopee. Tudo, eu tenho tudo. Cupom, Aí eu ganho tudo. Outro dia era uma coisa simples, eu não lembro o que era e tal, que ela falou, na Shopee tem. Só que, normalmente, quando eu compro na Shopee, eu falo pra ela comprar, quando eu Mercado Livre, ela fala pra mim comprar. E ela tava ocupada, tava em reunião, acho que ela tava, inclusive, vindo pra cá, pra alguma coisa com vocês e tal. Ela falou, na Shopee tem? Cara, eu não consegui. Não consegui, eu baixei o app, parecia uma roleta. Eu não consegui, eu falei, eu não quero rodar roleta, eu quero comprar um varal, eu não quero rodar roleta, eu quero comprar um varal. Aí tinha a roleta, cara, a roleta, eu desinstalei aquele aplicativo, ele não deixou eu pular uma roleta. Aí depois, beleza, desisti, vou rodar a roleta então. Aí a roleta rodou, a roleta nunca mais parava de rodar. Caraca! Não, o meu é super funcional. E qual que é o aprendizado disso? Vocês vão lançar o app de vocês, e as pessoas vão aderir, vão adaptar. Quem for heavy user daquilo ali, ela vai acostumar, vai chegar. Não tem uma ideia bonita, perfeita. Não, o botão tem que ficar sempre aqui e tal. Não existe. É a velha briga do Android e iOS, né? Total. Eu pego um telefone Android e falo, cara, o que eu faço agora? Não dá. O nosso último app, inclusive, assim, ele era bem funcional, né? Mas também tinha algumas travas para esse novo modelo. Então, assim, aí, cara... Ele era bem engessado, né? Era engessado. Gente, foi um papo, assim, era um podcast de 20 minutos, a gente acabou fazendo aqui 1h20, né, Caio? O Caio vai ficar um ano... Entendeu? Um clube pra isso, O Caio vai ficar bravo pra editar, mas valeu a pena. Foi um papo super legal. Não, e a gente conhece, quantas empresas que vocês fazem negócio que a gente... Total. Não, vamos levar o clube pra ali, Paraíba, vamos levar, com certeza, já tá sentido. fechado. Não, é legal. Pra mim foi, assim, prazer conhecer vocês e tal. Falar, trocar ideia, aprender sobre um negócio desse. Que é uma coisa que eu brinco muito, cara. Isso você não aprende na faculdade. Você pode fazer administração, marketing, publicidade, o que for, ninguém vai te ensinar a fazer o que vocês fizeram. E provavelmente vocês fizeram muita cagada. E, cara, é assim que você desenha um processo que funciona. O erro é pedagógico. Então, cada vez que você falou, pô, fiz merda, pô, franqueado, pô, não foi legal, pô, teria feito diferente, pô, não fiz isso, não fiz aquilo. Isso é genial, porque é assim que constrói o raciocínio. Você pode ter certeza que lá atrás, sei lá, Taylor, Ford, esses caras erraram pra cacete pra conseguir chegar no momento que eles estão. O importante pra mim, assim, foi não só a resiliência de vocês terem passado por isso, e principalmente, normalmente os donos da empresa eles são um pouco arrogantes em relação a modelo de negócio. E quando chega uma mulher dessa, doida pra caramba, e ela fala que você tem que mudar o teu modelo de negócio, e você aceita isso depois de 10 anos de empresa, cara, isso fala muito sobre o produto de vocês.
porque o produto de vocês ele é diretamente o reflexo daquilo que vocês estão oferecendo. Então, cara, parabéns demais por isso. E, cara, tem que ser bravo e corajoso pra fazer umas Muito doideiras. corajoso pela história que vocês contaram. Não é fácil não, mas estamos na luta. O principal é a disposição, né? Todo dia Verdade. com vontade. É verdade. A café. Café. Ah, não. Café. E se eu quiser assinar agora o seu clube, seja o White Label ou o Como que eu produto faço pra achar? B2C? Como funciona? O White Label, a gente pode finalizar a venda agora. Mas Porque eu não vou te levar para um portal, sendo que você pode fechar comigo nesse momento. Então, White Label, a gente já sai daqui com o contrato fechado. Agora, como cliente, aí você tem que entrar na plataforma, seuclube.com.br, e fazer assinatura lá, tem assinar e tal, um processinho para você colocar o seu cartão de crédito. Mas, fechando o White Label, eu te dou acesso ao e quem quiser, quem ouviu esse podcast e quiser conhecer um pouco mais, talvez marcar uma reunião com o comercial de vocês. O White Label agora tem no seuclube.com.br. A gente está até fazendo umas modificações agora na plataforma e tudo mais. Porque o White Label foi assim, tá, gente? Nasceu ano passado e em um ano a gente está com mais de 20 clubes espalhados pelo país. Ah, que legal. Então ele tem crescido numa velocidade bem legal. A gente tem um parceiro também no Sul que trabalha em conjunto com a gente, não são, né, mas que também a gente consome serviços na área de telemedicina e tudo mais. Mas esse é o White Label. E o pessoa física, o seuclube.com.br. A pessoa entra lá, vai ter acesso a todos os 20 mil parceiros, separado por categoria. A gente está ajustando o produto, mas provavelmente em um mesinho aí vai ter uma plataforma nova no ar, com app, com tudo. Nesse momento não dava para ter lançado esse produto com app, porque a gente precisava fazer muita modificação em sistema, e principalmente sistema do próprio parceiro, validador e tudo mais. Então, cara, convido vocês para assim que tiver pronta a plataforma, a gente marcar um papo aqui e a gente faz a navegação guiada para a galera, para ensinar todo mundo. Beleza? Para ensinar a galera a... Verdade, um vídeo aula já fica até pronto no YouTube aí, ó. E uma dúvida. Cara, eu gostei da ideia, achei legal. Quero, sei lá, levar para minha cidade ou quero ganhar dinheiro com isso. Como é que eu ganho dinheiro com vocês? Hoje você pode criar vários produtos dentro do clube, né? Então, assim, hoje a gente tem clientes que têm um modelo White Label como uma forma de reconhecimento, de gerando valor, de serviço de valor agregado mesmo ao seu cliente final, mas muitos oferecem como outros produtos ali dentro. Essa clínica que a gente falou que a gente fez a entrega nesse fim de semana, eles vão ter 3 categorias de plano lá dentro. Um plano ouro, prata e bronze, planos baratinhos ali, começa ali em torno de próximo de R$10 até plano com mais de R$100 de mensalidade, com outros serviços da própria clínica, com plano odontológico, funeral e tudo mais. Então, assim, se você tem uma base boa de cliente, a sua possibilidade de monetizar e ter um resultado com o clube é muito boa. Se você precisa trabalhar a retenção desse cliente também, cara, o clube vai te ajudar demais. Então, acho que é isso. Excelente, então, gente. Foi um prazer estar com vocês aí. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo papo. Foi incrível. E, é claro, quem quiser acompanhar a gente, é só seguir aqui nosso canal, MWork. Enfim, é isso. Até a próxima. Um abraço.